Bicho, aquela comemoração do Flamengo, onde o Flamengo, bicho, simplesmente lotou uma das principais avenidas lá do Rio de Janeiro, irmão. Pelo amor de Deus, é muita, mas muita gente que o Flamengo tem nesta nação, velho. É muita gente mesmo. Mas a pergunta que eu te faço é, será mesmo que o Flamengo tem a maior torcida do planeta, a torcida de um clube do mundo, velho? Será que isso é verdade? Será? Se você não sabe, recentemente a FIFA divulgou uma lista ranqueando os times que tinham mais torcidas no mundo. Ou seja, a minha fonte é a FIFA, então você pode ficar tranquilaço, que eu vou passar pra você uma informação extremamente segura e extremamente verdadeira. Com vocês, as 9 maiores torcidas de clubes do planeta Terra. Na 9ª posição, a gente tem um time aí que não é tão conhecido assim mundialmente, principalmente aqui no Brasil, a gente conhece pouco. Às vezes que a gente conhece ele é justamente por causa da Libertadores, que é o Cruz do México. Se você não sabe, Cruz do México tem uma média de 13,2 milhões de torcedores. Algo realmente muito grande, algo realmente que mostra que é muita gente, muita torcida. Se você não sabe, aumentou a torcida dele porque ele estava atrás do Real Madrid. Quem era o 8º nesta lista era o Real Madrid, que tem mais ou menos ali 13 milhões também de torcedores. Mas a torcida cresceu e a FIFA, obviamente, colocou na frente e está agora na 9ª posição. Na 8ª posição a gente encontra um time europeu, mas não é nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Chelsea, nem ninguém. É um time que passa por maus bocados na Europa, que é justamente o Milan. O Milan, se você não sabe, tem mais ou menos ali 13,4 milhões de torcedores pelo mundo inteiro. Obviamente, eu já falei pra você que me dá uma dor no coração de imaginar o Milan nessa situação, justamente porque quem viveu aquele início dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 também, que foi um ano extremamente saboroso pro Milan, justamente porque ganhou uma Champions e também teve ali o seu jogador sendo eleito o melhor jogador do mundo, que era o Kaká. Então, bicho, a gente só tem que bater palma pro Milan, porque além de ser um grandioso time, tem uma das maiores torcidas do mundo, bicho. Na 7ª posição é um time aí que não conquista um título aí faz muito tempo, mas é um time brasileiro, irmão. Vamos bater no peito que aqui é Brasil também, irmão. O Brasil tem força nessa parada. E o time que eu estou falando é justamente o São Paulo, velho. Você não sabe, o São Paulo é o 7º clube com mais torcida no planeta, justamente porque tem 15,3 milhões de aficionados, ou seja, torcedores. Com certeza, além de ser um grandíssimo clube, tem muita história, além disso, tem muita gente torcendo por esse time. O 6º time que tem mais torcida no planeta é um time que joga lá o Cristiano Ronaldo, é a Juventus, velho. A Juventus é sim o time com mais torcida dentro da Itália e, se falando de mundo, é o 6º. Se você não sabe, a Juventus tem 16,3 milhões de torcedores e está à frente aí de grandes clubes da Europa, como já falado, Real Madrid, Barcelona, esses times fantásticos aí. Torcida por Juventus também não farta, bicho. Essa é a grande verdade. Na 5ª posição, a gente tem um time aí que, cara, quando se fala em Libertadores, não tem como não lembrar dele. Nós estamos falando do Boca Juniors. O Boca Juniors da Argentina tem, se você não sabe, 16,4 milhões de torcedores e, além de ser um dos maiores times do mundo, tem uma das maiores torcidas do planeta. Na 4ª posição, a gente tem aí um tal de Timão.
Bicho, nós estamos falando aí do Coringão. O Coringão que algum tempo atrás aí se falou que ele estava na frente do Flamengo, que realmente no Brasil quem tinha mais torcida era o Corinthians. Na verdade, segundo a FIFA, isso não é uma verdade. O Corinthians hoje tem a quarta maior torcida do mundo e no Brasil é a segunda. Se você não sabe, o Corinthians tem 24 milhões de torcedores, segundo a FIFA, e é sim um dos grandes times do mundo em questão de torcida. Eu vou te falar uma coisa, aquela conversa de que o Corinthians tinha mais torcida que o Flamengo, eu nunca caí nessa história. Apesar do Corinthians ter muita torcida, não tinha como comparar com a do Flamengo, velho. Principalmente quando você vai lá pro lado do Nordeste, Rio de Janeiro, cara, lá só dá, bicho, só dá flamenguistas. Não fala de corintiano lá nem a pau, irmão. E querendo ou não, a FIFA confirmou mais uma vez o que, cara, não deixa a desejar em nenhum ponto pro Corinthians, não é um ponto negativo, muito pelo contrário. Ser a quarta maior torcida do mundo, bicho, é muita coisa. Quando ele erra, vem o apoio do torcedor lá de fora, cara. A adrenalina bate dentro e tu vai a mil. Isso pode fazer a diferença. O torcedor corintiano pode fazer a diferença, sim. Na terceira posição, a gente tem mais um time do México, que é justamente o América do México. Se você não sabe, o América tem mais torcida que o Corinthians, velho. Eles têm 26,8 milhões de adeptos, de aficionados, de torcedores. Algo que realmente me deixou, assim, um pouco surpreso, porque eu acreditava que o Corinthians estaria mais ou menos ali em segundo e terceiro colocado, mas não. Quem tá em terceiro colocado é sim o América do México. E quem é o segundo time com mais torcidas no planeta Terra, irmão? Você sabe? Não. Se você não sabe, eu vou falar pra você agora. O segundo time que tem mais torcida também, por incrível que pareça, vem do México, velho. O Chivas, lá do México, tem 30 milhões,8 de torcedores, aqueles caras que, mano, torcem pelo Chivas. Algo que, mais uma vez falando, me surpreendeu. Eu nunca iria imaginar que o Chivas tinha tanta torcida assim e era o segundo colocado nesta lista. Mas querendo ou não, o México mostra, assim, que tem muita gente lá que gosta de futebol e não à toa, o México já foi algumas vezes sede de Copa do Mundo justamente por causa disso, porque os caras lá amam demais futebol, velho. E na primeira posição, você sabe quem que é? Você sabe de quem a gente tá falando? Obviamente você deve saber. Exatamente! O Mengão, o Flamengo, o campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Ele mesmo. O Flamengo é o time do planeta Terra que tem mais torcida, velho. Segundo as fontes da FIFA, são 33 milhões de torcedores. Mas, recentemente, a FIFA publicou que, na verdade, não são 33, e sim 40 milhões de aficionados, de torcedores. Algo que realmente faz muita diferença. Não à toa, o Jorge Jesus falou que o Flamengo é o maior time do mundo justamente por causa de sua torcida. E o Flamengo, dentro de campo, está sim se tornando um grande time, um dos maiores do mundo e também, administrativamente também falando, também está se tornando. Então o Flamengo, irmão, só tá voando, só tá procurando lá títulos atrás de títulos. E se os outros times brasileiros não melhorarem, bicho, o Flamengo, anota o que eu tô dizendo aí, o Flamengo vai começar a enfileirar título atrás de título. Ganhar Libertadores, não sei, acho que aí é uma coisa muito de momento ali, Libertadores é muito complicado de ganhar. Mas no Campeonato Brasileiro, irmão, tem que tomar cuidado, porque se o futebol brasileiro, os outros times brasileiros continuarem nessa mesma joguinha aí, contratação bosta, aquele joguinho muito de defesa, mano, se continuar assim, o Flamengo vai voar mais uma vez em 2020. Tem que ficar realmente atento a esse Flamengo, porque os caras estão realmente fazendo um serviço dentro do futebol simplesmente extraordinário. E é claro, estão aproveitando este tema que nós estamos falando, estão aproveitando que eles, em questão de torcida, irmão, eles mandam no mundo, bicho. Não tem Real Madrid, não tem Barcelona, não tem Manchester United, não tem ninguém, irmão. Quem é o cara de torcida no futebol mundial é sim o Flamengo.
aí, primeiro tempo 2-0, quando nós voltamos para o segundo, a gente já fez uma reunião lá, a torcida gritando toda, e a gente foi lá e 3-1, 2-1, 2-2, 3-2, viramos o jogo. Então, era bom, porque a torcida fazia o seu dever na hora que tinha que fazer.